Muralha da China, a 7ª maravilha do mundo. Grande Muralha da China é uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, geralmente construída ao longo de uma linha leste-oeste através das fronteiras históricas do norte da China para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões dos vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente os mongóis. Várias muralhas estavam sendo construídas já no século VII a.C., que mais tarde foram unidas e tornadas maiores e mais fortes, no que agora é referido como a Grande Muralha. Especialmente famosa é a muralha construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Pouco desta muralha permanece nos dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi reconstruída, mantida e melhorada. A maior parte do trecho existente é da dinastia Ming, de 1368 a 1644. Outras finalidades da Grande Muralha incluíram controles de fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda, a regulação ou encorajamento do comércio e do controle da imigração e da imigração. Além disso, as características defensivas da Grande Muralha foram reforçadas pela construção de torres de vigia, quartéis de tropas, estações de guarnição, capacidade de sinalização por meio de fumaça ou fogo e o fato de que o caminho da Grande Muralha também servia como um corredor de transporte. A Grande Muralha estende-se de Dandong, no leste, ao Lago Lob, a oeste, ao longo de um arco que delineia grosseiramente a borda sul da Mongólia interior. Um abrangente levantamento arqueológico, usando tecnologias avançadas, concluiu que as muralhas da dinastia Ming têm um total de 8.850 quilômetros de extensão. Esta é composta por 6.259 quilômetros de seções da muralha em si, 359 quilômetros de trincheiras e 2.232 quilômetros de barreiras defensivas naturais, como montanhas e rios. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a muralha, com todos os seus ramos, mede 21.196 quilômetros. Essa extensão total considera estruturas históricas que não existem mais. História. Durante muito tempo pensou-se que a Grande Muralha fora construída para proteger o Império Chinês contra a ameaça de invasão por tribos vizinhas. Na verdade, porém, o Império Qin não corria qualquer perigo em relação às tribos do norte quando a muralha começou a ser construída. Apenas os Xiongnu se haviam fixado significativamente no território chinês, e mesmo estes pouco resistiram quando o exército de Meng Tian os expulsou da região de Ordos. A muralha seria uma defesa contra ataques futuros, mas o custo em vidas humanas parece excessivo para uma estrutura que não era uma necessidade imediata. A ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Shi Huangdi pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. Porém, pode ter havido razões mais pragmáticas. A muralha seria um local conveniente para onde enviar os desordeiros e fazê-los trabalhar. A construção da muralha também dava emprego aos milhares de soldados sem trabalho, depois que a formação do império pôs fim à guerra entre os estados. Além disso, logo que a muralha ficasse terminada, teriam de ser colocados soldados em toda a sua extensão, assegurando-se assim que grande parte do exército seria mantida bem longe do capital. As primeiras construções surgiram antes da unificação do Império, em 221 a.C. Ao unir 7 reinos em um país, o imperador Qin Shi Huang, 259-210 a.C., dinastia Qin, começou a unificar a muralha, aproveitando as inúmeras fortificações construídas por reinos atuais. Com aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão à época, foi ampliada nas dinastias seguintes. Com a morte do imperador Qin Shi Huang, iniciou-se na China um período de agitações políticas e de revoltas, durante o qual os trabalhos na Grande Muralha ficaram paralisados. Com a ascensão da dinastia Han ao poder, por volta de 206 a.C., reiniciou-se o crescimento chinês e os trabalhos na muralha foram retomados ao longo dos séculos até o seu esplendor na dinastia Ming, por volta do século XV, quando adquiriu os atuais aspectos e uma extensão de cerca de 7.000 quilômetros. Acredita-se que os trabalhos na muralha ocuparam a mão de obra de cerca de 1 milhão de operários, até 80% teriam perecido durante a sua construção,
por causa da má alimentação e do frio, entre soldados, camponeses e prisioneiros. A magnitude da obra, entretanto, não impediu as incursões de mongóis, tiambês e outros povos, que ameaçaram o Império Chinês ao longo de sua história. Por volta do século XVI perdeu a sua função estratégica, vindo a ser abandonada a partir de 1664, com a expansão chinesa na direção norte na dinastia Qing. No século XX, na década de 1980, Deng Xiaoping deu prioridade à Grande Muralha como símbolo da China, estimulando uma grande campanha de restauração de diversos trechos. Porém, a requalificação do monumento como atração turística sem normas para sua utilização adequada, aliada à falta de critérios técnicos para a restauração de alguns trechos, como o próximo a Jiayuguan, no oeste do país, onde foi empregado cimento moderno sobre uma estrutura de pedra argamassada, que levou ao desabamento de uma torre de 630 anos, geraram várias críticas por parte dos preservacionistas, que estimam que cerca de 2/3 do total do monumento estejam em ruínas.